os maiores desafios na preparação para concursos da área fiscal. Se você estuda para a área fiscal, você precisa conhecer quais os desafios, quais os obstáculos que você pode encontrar durante a sua preparação para a aprovação nos concursos que têm as melhores remunerações do país. Então hoje eu vou falar para você 10 desafios, 10 obstáculos que são comuns de serem encontrados na preparação para concursos da área fiscal. Então vamos lá, se liga que a gente vai falar aí dos 10 maiores desafios dos concursos da área fiscal. Começando aí pelo primeiro desafio, não tem como fugir, é um desafio realmente significativo, é a quantidade de matérias dos editais da área. Olha só, quando a gente fala de concursos de outras áreas, muitas vezes nós nos deparamos com editais um pouco menores em termos de quantidade de matérias. Está falando de editais às vezes 5, às vezes 8, às vezes 10 disciplinas. E o que já não podemos considerar pouca coisa. É muito conteúdo realmente para se estudar e para fazer uma prova, né? Mas isso é o que acontece em outras áreas. Na área fiscal, esse desafio vai além. Nós estamos falando de 15, 18, às vezes 20 disciplinas diferentes, incluindo aí português, direito administrativo, direito constitucional, exatas, que a gente pode colocar ali um bloco, né, de exatas, matemática, matemática financeira, raciocínio lógico, estatística. Estamos falando de direito tributário, contabilidade, auditoria, tecnologia da informação, legislação tributária e além de outras disciplinas complementares que podem ser cobradas, direito civil, empresarial, penal, economia. Então muitas disciplinas realmente podem figurar, podem pintar ali no edital da área fiscal. E se você, né, quer buscar uma vaga, deseja buscar uma vaga na área fiscal, você tem que estar preparado ou preparada para enfrentar esse desafio dessa quantidade enorme de disciplinas. E aí, como é que a gente faz para enfrentar um desafio que é grande? A gente utiliza a estratégia do dividir para conquistar. O que é o dividir para conquistar? Quebra esse desafio em desafios menores. Quebra o problema em problemas menores. Então, se você tem 15 disciplinas para estudar e você está começando a estudar para a área fiscal agora, você não vai estudar as 15 ao mesmo tempo. Você não vai estudar as 18 ao mesmo tempo. Começa por blocos menores de disciplina. Eu sugiro que você comece, por exemplo, por 4 disciplinas. Uma vez que você avançar em alguma dessas 4 disciplinas, você vai incluindo as demais disciplinas, mantendo aquelas anteriores em modo revisão. Afinal, você só vai tirar uma disciplina do seu planejamento de estudo depois de aprovado. Então, você vai dividir para conquistar. Das 15, 18 disciplinas que você possui, você vai estudar 4 delas inicialmente. Eu até sugiro que você comece ali pelas disciplinas mais basilares dos concursos em geral, né? Português, exatas, administrativo e constitucional. E depois você vai incluindo as próximas disciplinas à medida que você vai avançando naquelas. Lembrando sempre de manter as anteriores em modo revisão, resolução de questões, para que você amplie o seu conhecimento e vá cobrindo as lacunas de teoria que você porventura não tenha coberto ainda naquela fase inicial de estudo. Então esse desafio é a quantidade de matérias, não tem muito como fugir dele. Se você quer ser aprovado num concurso que paga 20, 25, 30, 35, 40 mil reais, você vai ter que enfrentar essa quantidade de matérias. E aí a solução para você enfrentar esse desafio é quebrar o desafio e ir avançando um pouco de cada vez. Show de bola? O segundo desafio é o nível de complexidade das questões. Nível de complexidade das questões. Como a gente falou aqui, a gente está falando de concursos com as melhores remunerações do país. Então não dá para esperar, em regra, que você tenha só molezinha, que você tenha só questão facinha, que você tenha só questão simplinha, não. Muito pelo contrário, você pode esperar aqui pedreira, você pode esperar aqui casca grossa. Inclusive em disciplinas que, em tese, você poderia acreditar que a cobrança poderia vir mais suave. Então vamos dar aqui alguns exemplos de disciplinas, para que a gente veja que as bancas não brincam com o candidato a auditor fiscal, não. Elas não vacilam, elas não dão molezinha para o candidato ao auditor fiscal, não, pessoal. Então, o nível de complexidade das questões. Contabilidade, você praticamente não vai ver diferença no nível de contabilidade, das questões de contabilidade, de uma prova de auditor fiscal para uma prova de contador. Você vai encontrar questões no mesmo nível, tá? Nas disciplinas de exatas, da mesma forma. Na disciplina de TI, por exemplo, você não vai ver diferença no nível das questões de quem está fazendo uma prova de auditor, cargo raiz, cargo geral, como queiramos chamar,
para uma prova específica de um cargo de TI. Isso mesmo, você vai encontrar questões que você encontraria normalmente em provas de cargos específicos, ou seja, o nível de questões normalmente não se modifica. Inclusive nas questões de direito, obviamente, que aí você teria lá os cargos da área jurídica, né? Procurador, promotor, juiz, que em tese tem um nível ali um pouco mais elevado, mas a gente já vê uma tendência das bancas, né, cobrarem questões um pouco mais avançadas ali, buscando jurisprudência, né, buscando posições doutrinárias dentro das questões também da área fiscal. Ainda considero que está um nível um pouco abaixo das questões de juiz, pela própria contextualização das questões, pela própria formatação das questões, mas nós não temos aquelas questões só decorebinha, só letra de lei, nem nos direitos, não. Então você vai ter que aprofundar o seu estudo em doutrina, em jurisprudência, porque as questões são de altíssimos níveis. E dependendo, inclusive, da banca, até disciplinas mais básicas, como português, a cobrança pode vir pesadíssima. Pesadíssima. Então, esse desafio, esse obstáculo é importante para ligar aquele alerta, para acender, né, aquela luzinha aí na sua cabeça que você não vai poder se contentar só com o basiquinho das disciplinas, só com o basiquinho dos conteúdos, não. Você vai ter que estudar disciplinas, ainda mais aquelas disciplinas que são mais importantes na prova, com afinco, com um nível de profundidade adequado para enfrentar questões complexas, para enfrentar questões difíceis. Então, não fuja dos conteúdos das questões mais avançadas, porque elas vão ser fundamentais para que você consiga a aprovação nos concursos fiscais. Não dá para ficar só no basiquinho. Ainda mais para as principais disciplinas. A gente está falando de português, exatas, administrativo, constitucional, auditoria, contabilidade, direito tributário, tecnologia da informação, legislação tributária. Pelo menos esses nove conjuntos de disciplinas, você vai ter que fazer um estudo aprofundado, vai ter que fazer um estudo avançado para conseguir resolver questões complexas. Beleza? Então esse é o desafio de número 2. O desafio de número 3, meu povo, são aí as novidades, as surpresas nos editais. Olha só, embora você possa e consiga e deva fazer um planejamento prévio, afinal o ideal é que você comece a estudar o quanto antes, sem necessariamente depender de autorização de algum edital específico ou de sair alguma prova específica, sair algum edital específico. Você tem que fazer uma preparação considerando aí um médio e longo prazo, para fazer toda essa base, até para ter tempo para conseguir enfrentar essa quantidade de disciplinas e conteúdos que você vai encontrar na sua prova. Porém, mesmo que você faça esse planejamento, mesmo que você estude as disciplinas que são comuns de serem cobradas na área, mesmo que você estude os conteúdos que são comuns de serem estudados na área, você tem que estar preparado ou preparada para as novidades e surpresas nos editais. Sempre vai aparecer aquela disciplina mais aleatória, que é raramente cobrada e pode ser cobrada. Pode ser que uma disciplina seja retirada de uma determinada edição do concurso, né? Então você vai ter essas novidades, não só em disciplinas, como também em conteúdos. Às vezes você está estudando alguns conteúdos, e aí no edital vão vir conteúdos outros, além daqueles que você está estudando, né? Ou conteúdos que você estava estudando forte, de repente vão ser suprimidos do edital. Isso é a regra do jogo, isso é o jogo. Não tem muito como se antecipar as novidades e surpresas. Afinal, são novidades e surpresas. Então você se prepara para aquilo que é mais comum, faz a sua base de estudo com as disciplinas mais cobradas fortemente, estuda, se possível, as disciplinas complementares também e tem que estar preparado. E aí, por isso que é importante, inclusive, que você faça a preparação antecipada, para que você tenha tempo no pós-edital, naquele sprint de reta final, de pós-edital de 3 meses, 4 meses, você consiga se adequar a essas novidades, se adequar a essa surpresa. Então, por isso que é ideal você fazer uma preparação antecipada, fazendo o base, cobrindo a base, fazendo ali o arroz com feijão, para que quando sai o edital você tenha tempo hábil e condições de enfrentar as novidades, né? A gente pode falar de novidades, sei lá, já teve edital que cobrou sociologia, né? Então, da área fiscal já cobrou sociologia, teve edital que não cobrou português. Então, são novidades, surpresas que cada edital, né? Tem edital vai cobrar AFO, por exemplo, outros não. Então, tem algumas coisas que são, da disciplina de TI, a gente tem a cobrança de alguns conteúdos diferentes, às vezes em cada edital. Então, você tem que estar preparado e tem que estar com a base sólida daqueles conteúdos comuns,
para poder ter tempo hábil para poder enfrentar essas novidades e surpresas dos editais. Beleza? Pessoal, dificuldade, desafio, obstáculo número 4 é a fixação dos conteúdos, né? É óbvio que com essa quantidade de matérias, com essa quantidade de conteúdos, é difícil, é um desafio fixar tanta coisa na memória para que você consiga lhe lembrar no dia da prova. Então, esse é um desafio comum. Primeira coisa que você tem que fazer é não se desesperar. Eu vejo muito candidato aí desesperado, porque tem que fixar tudo ao mesmo tempo, porque eu não consigo lembrar de algum detalhe e já fica desesperado, já quer desistir da vida. Não, calma, sossega o coração. É realmente difícil e todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso, porque são muitos conteúdos, muita disciplina. Imagina que você lá na escola, o que é que você fazia para estudar para a prova? Normalmente, você estudava no dia anterior. Normalmente você estudava para uma prova, ainda mais na semana de prova. Você tinha semana de prova, você tinha de repente história e português naquele dia de prova. Então no dia anterior você estudava história e português. Por quê? Porque se cobrava um capítulo do livro, se cobrava um capítulozinho do livro e você ia fazer a prova. Então normalmente era assim, 1, 2, 3 capítulos do livro no máximo ali, para você fazer uma prova daquela, prova bimestral, dependendo de como fosse na sua escola. Então você fazia uma preparação e um estudo para a prova no dia anterior do que você ia fazer a prova, né? E aí acabava funcionando, porque você estava pegando algo muito específico, pouco conteúdo por vez. Em concurso público, não. Em concurso público você vai ter 15, 18, 20 disciplinas, centenas de conteúdos e todos eles, qualquer um deles pode ser cobrado na prova. Então veja que você não vai conseguir fazer o mesmo esquema que você fazia lá na escola. E então qual que é o desafio aqui? É você ir conseguindo avançar a retenção de conteúdo no cérebro para chegar no dia da prova você conseguir marcar o máximo de X no lugar correto, acertar o máximo de questões, né? E aí, uma estratégia, por exemplo, que eu sugiro para isso, e que vai ser importante, é que você faça a revisão constante. Pessoal, para concurso público a gente fala de 3 pilares fundamentais. Você vai ter que construir uma base teórica para entender os conteúdos, para absorver os conteúdos, para ver aqueles conteúdos pela primeira vez. Você vai ter que fazer muitas questões, obviamente, porque afinal você está treinando para acertar a questão no dia da prova, e você vai ter que fazer revisão constante. Revisão constante, para que você retome, relembre aquelas informações, porque naturalmente você vai esquecer. Não se desespere se você esquecer, você vai esquecer naturalmente. Então você tem que estar reativando aqueles conhecimentos, revisando os conteúdos, para que em algum momento eles entrem na sua memória de longo prazo. Porque tem coisas que vão ficar na sua memória de curto prazo, você vai lembrar hoje e tal, amanhã você tropeçou e esqueceu. Então você tem que revisar, revisitar aquele conteúdo novamente, para que você vá fixando, vá consolidando, vá transferindo da sua memória RAM para o seu HD aí no seu cérebro, tá? Então você tem que fazer a fixação com base nessa revisão constante, resolve mais questões, né? Se for o caso, revisita a teoria, mas o ideal é que você veja a teoria uma vez e vá fazendo questões e revisão para consolidar aquele conhecimento. Show de bola? Olha, desafio número 5, nós já chegamos aqui na parte do dia da prova, tá? Do dia da prova. Então nós falamos dos 4 desafios até agora, que é a preparação antes da prova. Preparação antes da prova. O desafio 5 tem a ver com o dia da prova. Você fez o seu estudo, fez a sua preparação, o melhor possível, papapá. Chegou no dia da prova. Você chegou lá, pegou, vai entrar na sala, chega cedo, não perde, né? Não deixa fechar o portão, pega ali suas canetinhas pretas, pega ali sua barrinha de chocolate, sua aguinha mineral, não leva Cheetos sabor queijo não, pelo amor de Deus, né? Para não atrapalhar a galera, para não ficar aquele mau cheiro na sala, leva uma barrinha de chocolate, né? Leva um negocinho mais suave. Você pegou aquilo ali, você chegou no dia da prova, pegou a prova e agora? O que é que você faz com a prova em mãos? Por onde você começa? O que é que você faz primeiro? Que disciplina? Objetiva, discursiva? Isso você vai ter que definir, idealmente, antes de chegar no dia. Não deixa para definir a sua estratégia de prova no dia da prova. Defina a estratégia de resolução de provas antes de chegar no dia. Como é que você faz isso? Você pode simular condições em casa, pegar provas anteriores da área
É importante, inclusive, que você faça isso com uma certa frequência, com uma certa constância, resolver provas anteriores da área. Você está estudando para fiscal, você vai ter vários físicos estaduais, municipais, Receita Federal, para pegar provas e treinar, sei lá, 15 dias ou cada mês, você fazer um simulado para que você defina qual a melhor ordem para você resolver a prova e como que você vai se comportar em relação ao tempo. Olha, já aconteceu comigo e eu também vejo muitos candidatos relatarem que não tiveram tempo para resolver as questões, porque quando chegou no dia da prova, às vezes ficaram perdendo tempo com questões que eram complexas e esqueceram de marcar as questões simples, esqueceram de marcar as questões mais fáceis. Então você tem que definir isso. Será que para você, é melhor começar por português ou se é melhor começar por contabilidade? Então você vai fazer essa simulação nos seus estudos ali prévios, na resolução de provas em casa, para que você não chegue no dia da prova ainda decidindo isso. Então seria mais uma coisa para gerenciar, né? Normalmente, você tem lá objetiva e discursiva. Será que você é melhor começar pela discursiva ou objetiva? Tem gente que prefere dar uma olhada na discursiva para ficar processando em background enquanto está resolvendo a objetiva. Eu fazia assim, por exemplo. Olhava a discursiva, já sabia ali qual era o tema, e aí, enquanto fosse resolvendo a objetiva, às vezes já fazia até uma pontificação, um rascunho ali da discursiva, né? Só botando os pontos que eu queria falar, e aí voltava para a objetiva e ia resolvendo. Quando terminava a objetiva, eu voltava para escrever de fato a discursiva. Já tem gente que não, se tentar fazer a discursiva antes vai perder muito tempo, vai acabar metendo o pé pela mão e não vai conseguir fazer a objetiva. Então você tem que fazer justamente essa simulação, esse treino, para ver o que é que melhor se adequa para você. Cuidado, às vezes o que se adequa para mim, o que se adequa para um candidato X, não se adequa para outro candidato. É por isso que é importante que você faça esse treino. E também para ver a questão do tempo, né? Como eu falei, se você está simulando ali em casa, você tem que ver que você tem tempo limitado para fazer questões. Às vezes não está falando de área fiscal, às vezes está falando de prova de 3 turnos, né? Ou provas de 2 turnos com discursivas, sei lá quantas questões, centenas de questões, mais de 100, 200 questões às vezes. Então você tem que ter uma estratégia para definir, opa, vou passar primeiro, sei lá, vou começar por português, resolvi português, vou fazer aqui os direitos, vou fazer as outras, e aí vou fazer aquelas questões mais fáceis primeiro, já vou marcando, e vou deixando aquelas que estão com dúvida ali com asterisco, etc. Já vou eliminando alguns itens e depois eu volto, já passo para o gabarito, por exemplo, e aí depois eu volto e vou marcando as demais questões ou dando os chutes finais, né? Você tem que definir essa estratégia aí para o dia da prova. É importante que você faça isso de forma antecipada, beleza? Desafio número 6, pessoal. Superar os mínimos quando há, incluindo as discursivas, né? Incluindo as discursivas. Olha só, nas provas objetivas, na área fiscal, não é tão comum a gente ter as provas por mínimos, né? Mas existem alguns editais que sim definem lá os mínimos por matéria e definem também os mínimos por conjuntos de matéria, seja prova básica, seja prova específica. Então, nessa situação específica, olha só, você tem que, inclusive, identificar isso no seu pós-edital. Você está lá fazendo um estudo de pré-edital, está fazendo sua base, está construindo o seu estudo, está construindo o seu conhecimento. Saiu o edital, você avaliou e, opa, esse aqui eu vou encarar, você decidiu que vai encarar, aí você vai avaliar se a prova tem mínimos ou não. Porque dependendo disso, a sua estratégia de pós-edital vai mudar. Se você fizer se você tiver uma prova que não tiver mínimos, às vezes aquela disciplina que vale bem pouquinho é uma disciplina que você vai deixar um pouco mais de lado e vai focar naquelas disciplinas que valem muito, que tem peso na prova, que normalmente são ali, né, a contabilidade, o direito tributário, auditoria, TI e legislação tributária. Essas 5 são as que normalmente têm maior peso dentro dos editais da área fiscal. Então, se ela não tem mínimos, essas 5 é onde você vai botar energia, óbvio, você vai analisar o seu edital e ver se é isso mesmo. Essas 5, quando você vai botar mais energia, você vai botar menos energia nas demais. Normalmente é isso que você vai fazer. Agora, se a prova tiver mínimos, aí você não vai poder negligenciar nem mesmo aquelas matérias que valem pouco. Então o desafio aqui, ele se torna um pouco diferente. Então, às vezes, direito civil, empresarial, penal, vem numa trinca, valendo poucos pontos. Se não tiver mínimos, ok, às vezes vai te dar pouquinho daquelas matérias, vai te dar só uma base, alguns pontos, um material mais resumido, etc., resolver algumas questões, não vai dar tanta atenção de repente naquelas matérias. Agora, se tem mínimos, aí o negócio muda de figura, você vai ter que também bolar uma estratégia para conseguir enfrentar essas disciplinas, mesmo que elas valham pouco, porque você pode simplesmente ser eliminado. Não é incomum a gente encontrar relatos de candidatos com notas altíssimas, mas que foram eliminados
por simplesmente não conseguir o mínimo em alguma matéria ou em algum conjunto de matérias. E aí incluindo discursivas, né? Cada vez mais comum a gente ter prova discursiva nos concursos fiscais. Então você vai ter que também montar uma estratégia para direcionar bem o seu estudo para aquelas disciplinas prováveis de cair na discursiva. Muitas vezes são disciplinas específicas, que naturalmente você já vai ter um direcionamento dentro da própria estudo para a objetiva para essas discursivas. Então é importante, né, que você, ali dentro do seu plano de estudo, dentro da sua sistemática de estudo, você avalie essa necessidade de conter, né, de suprir ali os mínimos das provas, seja provas objetivas e provas discursivas. A primeira etapa é você fazer uma boa preparação para a prova objetiva. Uma vez que você fez uma boa preparação para a prova objetiva, aí você pode afinar o seu estudo, né? Pode melhorar o seu estudo, de repente fazendo ali alguma coisa de treino de discursiva, às vezes contratando algum curso de discursivas, mas isso seria o segundo passo para que você reforce aquilo ali, né? Se você faz um bom estudo para a objetiva, muitas vezes você já vai estar fazendo um bom estudo para a discursiva também. É só ter esse cuidado dos mínimos para não negligenciar pontos que são prováveis de cair na discursiva, né? Se não, se o edital disse que as disciplinas da específica vão ser as disciplinas coroadas na discursiva, então aquelas disciplinas ali você vai ter que dar um gás, você vai ter que dar uma estudada reforçada nos assuntos delas, beleza? E aí, pessoal, a partir do desafio 7 aqui, olha só, a gente começa a ter desafios que são das disciplinas da prova em si, né? Então, um desafio que é muito comum, um obstáculo que é muito comum para a galera que estuda da área fiscal não deixa de ser as disciplinas de exatas, né? Disciplinas de exatas. Até porque, né, muita gente aí vem de uma escola pública com a base fraca em matemática. Eu sei porque eu fui de escola pública a vida toda, então eu sei que a nossa base em matemática, ela muitas vezes aí ela falha, né? A gente às vezes pega ali, tinha que ver, sei lá, de repente no ensino médio, 3 livros de matemática, a gente consegue ver no máximo um, né? Então a gente não consegue fazer uma boa base de preparação matemática. E isso reflete na sua jornada de vida, né? Então, muitas vezes em exatas, inclusive, tem um problema comum, que é o quê? Às vezes a prova cobrou só estatística. Só que, olha, como é que você vai saber estatística se você não sabe as bases matemáticas necessárias para você atingir aquele conhecimento estatístico? Então, muitas vezes, se você tem dificuldade em exatas, você vai ter que retroceder um pouco. Você não vai poder ir direto para aquele assunto do edital. Você vai ter que reforçar, fortalecer a sua base matemática, a sua base toda, de base mesmo de matemática, né? Muitas vezes retrocedendo ali até o estágio 0, de repente. Sei lá, se você é da área da humanas, tem muita dificuldade com exatas, às vezes vai ter que voltar ali realmente para calcular algébrico, tabuada, tal, fazendo cálculos matemáticos, para depois evoluir e chegar no nível de estatística. Porque não adianta você querer chegar em estatística, né, fazendo lá estatística diferencial, se você não tem a base matemática. Então aqui, se você tem dificuldade em exatas, e é um desafio comum, tá, pessoal? Se você tem essa dificuldade, não fica triste, não fica desesperado, porque tem como resolver. Você vai ter que investir uma energia nesse conjunto de disciplinas de exatas, muitas vezes fazendo isso, retrocedendo mesmo naqueles assuntos que não estão explícitos no edital, para fazer toda uma construção matemática até chegar no nível necessário para enfrentar as provas. Beleza? O desafio número 8 também é uma disciplina bastante importante aí na área fiscal, que é a disciplina de contabilidade, pessoal. Contabilidade, assim como exatas, né, é uma disciplina que tem alta curva de aprendizado. Então é uma disciplina que vai requerer um tempo, que vai requerer uma dedicação, que vai requerer um esforço significativo de quem quer ser auditor fiscal, de quem quer se tornar auditor fiscal, porque é uma das disciplinas com maior importância na prova, e além disso, tem essa questão da curva de aprendizado. E contabilidade tem algumas particularidades. Uma dessas particularidades, inclusive, é que às vezes você começou a estudar ali a aula 1, e você não entendeu muita coisa. Mas por quê? Porque às vezes o conceito para você entender de verdade aquele da aula 1 tá lá na aula 15. Então imagina você chegar lá na aula de contabilidade e o professor já está falando lançamento a débito, lançamento a crédito, e você está acostumado com cartãozinho de crédito, cartão de débito, que é coisa diferente. Então, com contabilidade, vale ter paciência, vale seguir o conteúdo do seu curso aí utilizado pelo seu professor, a metodologia do seu professor, de preferência, né? E esperar as coisas maturarem, esperar as coisas acontecerem, porque às vezes um conceito lá da frente vai te ajudar no entendimento. Contabilidade, inclusive, eu indico que, diferentemente de outras disciplinas, você dê uma primeira passada na matéria. Às vezes pega aí um curso, sei lá, de
videoaulas ou de PDF, né? Contabilidade talvez videoaula seja mais interessante, né? Então pega um curso completo de videoaula, segue aquele curso, assiste a primeira vez ali sem muita pretensão de entendimento completo das coisas, sem muita pretensão de já saber de tudo a partir dali, mais para conhecimento, mais para quebrar o gelo, e aí depois você retorna e refaz o seu estudo, aí sim, agora já tendo mais embasamento, mais subsídios para conseguir avançar na matéria. Então, contabilidade, essa disciplina, inclusive, era a disciplina que até o dia desse, né, até pelo menos aí 2018, era a disciplina mais temida da área fiscal. Era o maior desafio da área fiscal, era a disciplina de contabilidade. Porque imagina você que não é contador, você que não é da área de contabilidade, tem que enfrentar uma disciplina que é, querendo ou não, uma faculdade inteira, digamos assim, né? Então, imagina estudar aí 4 anos de contabilidade em uma única disciplina das 15, 18 que você tem para estudar. Então, contabilidade era isso. Mas eu acho que você pode resolver dessa forma. Faz um estudo basilar, anterior, para quebrar o gelo da disciplina, entender as bases, e depois você pode até repetir esse estudo teórico. É uma das poucas disciplinas que eu recomendo que você faça isso, né? A maioria das disciplinas você vai fazer o estudo teórico uma vez, depois vai ficar só reforçando com questões e revisão. Contabilidade, eu acho que você pode se dar esse luxo, digamos assim, porque eu entendo que é uma necessidade. Eu, por exemplo, fiz isso, eu fiz um curso completo de contabilidade, depois eu retornei, fui revendo e reconstruindo ali as bases, já com o entendimento das coisas, para chegar nas questões das provas e ter êxito na disciplina de contabilidade. Beleza? Pessoal, o desafio número 9 não tinha como ser diferente. Dentre as disciplinas, é a disciplina de tecnologia da informação. Então, junto com exatas, com contabilidade, a disciplina de TI é um dos maiores desafios atuais dos concurseiros, dos candidatos a cargos de auditor fiscal. Inclusive, eu diria que ela substituiu contabilidade dentre as mais temidas. Então, antes de TI, até 2018, TI poderia cair no edital, às vezes cair em algum edital da área fiscal. Só que a partir de 2018, ali Cefaz Santa Catarina, Cefaz Goiás, nós tivemos uma massificação da cobrança de TI nos editais. Não só com a constância da presença da disciplina, mas com ela figurando entre as disciplinas mais importantes da prova. Inclusive, nós já tivemos editais de área fiscal, a exemplo da Cefaz Mato Grosso, em que TI foi a disciplina mais importante da prova. Mais importante da prova. Cefaz Sergipe é uma das disciplinas que teve um dos maiores pesos da prova e um dos maiores conteúdos da prova. Então, TI vem para desbancar contabilidade naquela disciplina que é mais temida, aquela disciplina que é o maior desafio da área fiscal. E TI tem algumas particularidades, né? Também, assim como contabilidade tem as suas, TI também tem as suas. Diferentemente de contabilidade, nós não temos essa necessidade de entender a aula 15 para entender a aula 1, porque normalmente os conteúdos de TI, entenda, TI é uma grande área do conhecimento. Dentro de TI você vai ter várias sub-áreas, você vai estar falando lá de análise de dados, vai estar falando de engenharia de software, governança de TI. E normalmente, quando a gente está falando de cobrança de estudo para concurso, os conteúdos são meio que independentes, porque cada aula vai trazer um conteúdo diferente, né? Então são conteúdos meio que independentes. Então você não precisa necessariamente da aula 15 para entender a aula 1. Isso é o que acontece normalmente, tá? Algumas poucas exceções de pré-requisitos. Porém, existe uma particularidade na disciplina de TI que torna o desafio ainda mais difícil. A despadronização nos editais, né? A despadronização nos editais. Então, o que é que nós temos aqui dentro de TI? Quando você pega próprias exatas, a própria contabilidade ou as outras disciplinas, o que é que acontece normalmente? Nós temos um edital padrão. Se você pegar 20 editais de físico, 30 editais de físicos, você vai ver que os conteúdos cobrados em contabilidade são exatamente os mesmos. Normalmente são exatamente os mesmos. Assim como em outras disciplinas. Em TI, não. Em TI, você tem um desafio além, que é, dentro do universo de TI, a banca pode selecionar assuntos e colocar no edital. E aí, então você não tem como pegar um único edital de referência para fazer o seu estudo para um próximo físico ou para os próximos físicos. Você tem que aqui analisar, né? Quais os conteúdos que são mais cobrados aí na área fiscal para estudar esses conteúdos em pré-edital. E aí, quando sai o edital, está preparado ou preparada aí para enfrentar
a prova de tecnologia da informação. Então você tem que ter essa noção, que é uma curva de aprendizado longa. Então não adianta você querer já no comecinho, já saber tudo de TI, já ser hacker. Até porque você não precisa ser hacker de TI para ser aprovado em concurso fiscal, não. Você tem que ter pouco de paciência com a matéria, porque ela, assim como contabilidade, assim como exatas, assim como economia, por exemplo, que é outra disciplina que pode ser cobrada na área fiscal, é uma disciplina que tem alta curva de aprendizado, longa curva de aprendizado. Então você vai depender de um tempo para entender a matéria. É por isso que, inclusive, a gente indica que você já estude TI no pré-edital. Não espere seu edital sair. Porque se você esperar seu edital sair, pode ser que você não consiga enfrentar essa disciplina. Não consiga aprender os conteúdos necessários e aí possa perder a sua aprovação, sua vaga de fiscal por conta da disciplina de TI. Beleza? Então, TI é um desafio hoje, não tem como negar, dentro das disciplinas mais importantes da prova, dentre as disciplinas aí que tem complexidade técnica e dentre as disciplinas que não tem padrão de cobrança. Então você vai ter que fazer uma estratégia um pouco diferente para a disciplina de tecnologia da informação. Beleza? E o desafio número 10, o obstáculo número 10, pessoal, não poderia ser diferente, é você. É um obstáculo, é um desafio, é superar você mesmo. Cuidado! Óbvio que a gente está falando de concurso, você vai ter uma concorrência, você vai ter uma competitividade. Porém, o seu maior concorrente é você mesmo. É você que vai ter que sentar a bundinha na cadeira, fazer o seu estudo. É você que vai ter que ter disciplina para manter constância no estudo até a aprovação. Não adianta achar que vai ser milagre. Não adianta achar que está aqui, sentou, em 2, 3 meses você vai resolver a vida. Estamos falando aqui, ó, que você faz uma faculdade que às vezes demora 4, 5 anos, você não tem garantia nenhuma de ter um emprego. Ainda mais um emprego de alta remuneração. E aí, para concurso, eu vejo muita gente que quer resolver a vida em 3 meses. Que quer resolver a vida em 6 meses. Que acha que se não passar em 6 meses, não adianta nem começar o projeto. Então, assim, o seu maior desafio é você. Coloque na sua cabeça que pode ser um projeto de longo prazo, que pode demorar alguns anos para se concretizar. Óbvio que fazendo as estratégias corretas, utilizando os melhores materiais de mercado, você vai antecipar esse prazo, mas ninguém pode dizer para você em quanto tempo você vai passar. Então você tem que ter consciência de que a sua disciplina vai te levar cada dia mais próximo até a aprovação. Mesmo que a gente não consiga dizer quando você vai passar. E cuidado, que disciplina é diferente de motivação. Motivação é o motivo que te levou à ação. Por que você quer ser auditor fiscal? Porque você quer uma das melhores remunerações do país? Porque você quer ter estabilidade? Porque você quer ter autonomia no cargo? Isso é a motivação. E aí você vai poder, por tabela, né? Em consequência disso, proporcionar boa qualidade de vida para você, para sua família, fazer viagens, de repente ter o sonho de ter uma casa, um carro, etc. A sua motivação é sua. A motivação é sua. Só que a motivação, ela te faz dar o start, ela te faz dar o início. É a disciplina que te mantém no processo. É a disciplina que vai ser importante para que você consiga alcançar o objetivo. Você não vai estar motivado ou motivada todo dia para estudar, não. E vai ter dia que você vai ter que estudar na força do ódio, na força da disciplina, porque motivação não vai ter. Então, disciplina é a chave, constância é a chave para a aprovação. Muito bem, meu povo? Então esses foram os 10 desafios, os 10 obstáculos que eu levantei para os concursos da área fiscal. E agora você sabe quais são e como enfrentá-los. Fica aí que eu ainda tenho um recadinho para você. Por quê? Porque se você sabe agora quais são os 10 desafios, eu posso te ajudar, e principalmente com o desafio da disciplina de tecnologia da informação. Para TI, a gente viu que é uma disciplina que não tem padronização de conteúdo, que tem alta curva de aprendizado, que é uma das mais complexas aí da área fiscal. Então a sua melhor opção hoje é não ficar perdendo tempo com materiais, com métodos que não são eficientes. A sua melhor opção hoje para estudar a matéria de TI, a disciplina de TI, é o TI Total. TI Total é o curso completo aí de TI para a área fiscal e controle, em que você vai ter acesso ali a mais de 60 módulos de TI, que são os conteúdos cobrados aí na área fiscal, na área de controle. Também vai ter acesso aos módulos de informática, com uma metodologia capaz de facilitar o teu aprendizado. Não estou dizendo que vai ser extremamente simples você aprender TI com TI Total, não. Porém, vai ser mais fácil
do que com as metodologias que você encontra por aí. Eu estou dizendo isso não da minha cabeça. Estou dizendo porque alguns alunos chegam, professor, já tinha estudado por 3 materiais e não conseguia nada de TI, não conseguia saber nada de TI. E quando eu entrei no TI Total, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a evoluir. Eu estou aprendendo TI e estou, inclusive, né, alguns aí já aprovados, mandando, professor, obrigado aí pelo TI Total, porque foi fundamental para minha aprovação no concurso, no concurso fiscal, no concurso de controle. Então o TI Total pode te ajudar sim. Se você quer resolver o desafio, o obstáculo de tecnologia da informação, um dos nossos 10 desafios, clica no link que está aqui e vem para o TI Total, porque é a sua melhor opção. Não fica dificultando o teu processo além do que ele já é. Não fica quebrando a cabeça com aquilo que não está funcionando. Vem para o método que funciona, já utilizado aí por mais de 200 auditores aprovados. Mais de 200 auditores aprovados. Depoimentos, você vai encontrar vários depoimentos aqui, entrevistas com vários deles, aprovados inclusive em primeiro lugar nos concursos fiscais. Falei de Cefaz Mato Grosso, 10 dos 32 aprovados foram alunos da gente. ISS Rio, 13 dos 37 aprovados. E poderia dar vários exemplos. Cefaz Sergipe, falei aqui hoje também, 4 dos 7 primeiros colocados foram nossos alunos. Então a galera que está sendo aprovada, os concorrentes de vocês, estão estudando pelo TI Total. Então se você não estuda no TI Total, está ficando um pouco para trás, está dificultando o seu processo. Então não dificulte a sua vida, aquilo que já é um desafio grande de ser aprovado para concurso fiscal e controle. Venha para o método consolidado, venha para o curso consolidado, que vai te ajudar a evoluir de forma mais rápida na disciplina de TI e te resolver um dos desafios. Então clica aqui agora e vem fazer parte do TI Total. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje dos 10 maiores desafios da preparação de estudo para concurso na área fiscal. Né? Se você gostou, deixa aí seu like, comenta, compartilha. E estamos juntos. Vamos lá, rumo à aprovação.